Olá, meu nome é Cleilton Amaral, professor de Geografia. Você já está pronto para o início do ano letivo? Se você disse que já, vamos primeiro rever alguns conceitos, alguns conteúdos que você viu do ano passado e logo em seguida seu professor trará novidades para você no segundo bimestre. E o nosso tema de hoje é Sociedade e Natureza, o bioma amazônico. Vamos seguir então? Então, bioma amazônico, a palavra bioma considera um conjunto de seres vivos, fauna e flora, que vivem adaptados às condições de uma determinada região e a forma como interagem com esse ambiente. Pode-se dizer que um bioma é uma comunidade biológica, um conjunto de ecossistemas. E aí eu coloquei duas imagens para você observar na tela. Do lado esquerdo tem bioma amazônico, do lado direito, domínio morfoclimático amazônico. Porque até um certo ponto a gente vai estar exatamente falando sobre essa forma biológica de descrever essa região amazônica, mas também usando um conceito mais na frente, quando se trata de solos, sobre terras amazônicas, falar sobre o conceito de Aziz Absaber, muito importante, que fala sobre domínio morfoclimático, é uma outra linhagem de pensamento. E aí, olha só, bioma amazônico. E olha, o bioma amazônico é o maior do país e nele está grande parte da maior floresta tropical do mundo, a floresta amazônica. Ela se estende por outros países, mas cobre 40% do território nacional. Dessa forma, também é a maior reserva de diversidade biológica do planeta, ou, em outras palavras, a maior biodiversidade do planeta. Esse bioma abrange os estados do norte do país e parte do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Então vejamos esse mapa que está logo abaixo, que ele está identificando exatamente o bioma amazônico, toda essa parte de verde. E aí vejam que ele se estende tanto ao norte do Mato Grosso, como na parte oeste do Mato Grosso com o seu verdinho. E também lá no Maranhão, na parte sudoeste do Maranhão. Então é importante verificar com calma esse mapa aí. Do lado eu fiz também um comparativo já de antemão sobre a questão do domínio morfoclimático amazônico. Como é que é feito essa, digamos assim, regionalização ou divisão ou demonstração dessas regiões de acordo com suas características naturais. Então, o domínio morfoclimático amazônico é essa de letra número 1, também de verde. Então, toda essa parte aí. E aí você vai perceber também entre um domínio e outro, seja o cerrado, mares e morros, caatinga, araucária, pradarias, faixas, você vai perceber as faixas de transição, ou seja, o encontro, o choque entre cada uma dos domínios morfoclimáticos vai criar uma zona de transição. Em outras palavras, nem uma coisa nem a outra. Então cria uma zona de transição, uma tentando avançar sobre a outra. Então toda essa parte branca entre cada um dos domínios é exatamente essa zona de transição. E o bioma amazônico é formado por distintos ecossistemas, como floresta densa de terra firme, florestas estacionais, floresta de igapó, campos alagados, várzeas, savanas, refúgios montanhosos e formações pioneiras. Mesmo sendo o nosso bioma mais preservado, cerca de 2,2 mil quilômetros quadrados de sua área já foi devastada, o que equivale a 6 vezes a área do município de São Paulo. Então, se olhar esse gráfico de barras ao lado, você vai verificar que no período de 2018 e 2019 tivemos 6,8 mil quilômetros quadrados de área, né, que sofreu devastação. Já no período de 2019 e 2020, isso sobe para 9,2 mil quilômetros quadrados. Então houve um acréscimo significativo e preocupante para a sociedade brasileira e também para a sociedade mundial.
Então, o desmatamento, as queimadas, a garimpagem, o agropastoreio e a biopirataria representam os principais problemas ambientais enfrentados pelo bioma amazônico. E aí fica um recado na própria ilustração da diversidade de animais que coloquei aí na tela, que o tráfico internacional de animais silvestres é crime federal. Às vezes você conhece pessoas que estão pegando animais de maneira totalmente irregular para vender para outros países, inclusive, colocando a nossa fauna disponível para outros lugares, de maneira às vezes terrível, como colocar pássaros em cano de PVC e muitas outras atrocidades que já se viu na televisão acerca desse assunto. Então, tráfico de animais é crime. E quanto à fauna, pesquisas indicam que na Amazônia existe cerca de 30 milhões de espécies animais. Dá para acreditar nisso? E isso porque nem todas as espécies foram encontradas e estudadas pelos cientistas. Lá existem alguns animais que ainda são desconhecidos pelos homens. Bom, mas uma coisa é certa, são muitos animais convivendo nesse grande ecossistema. Talvez os mais famosos deles sejam os macacos de todas as espécies que se conhecem na Amazônia. E aí eu coloquei o macaco de cheiro, que muitos já viram esse macaco, principalmente em reservas, né, em parques ambientais de Rio Branco, ou até mesmo no Parque da UFAC, que é muito comum você ver esse animal. Além dele, existem outros mamíferos característicos da região, são mamíferos terrestres, como onças, dentre outros. E aí tem a ilustração aí da onça pintada. Muito bem. Quanto à vegetação, ela divide-se em 3 categorias: mata de terra firme, mata de várzea e mata de igapó. As matas de terra firme são aquelas que estão em regiões mais altas e, por esse motivo, não são inundadas pelos rios. Nelas estão árvores de grande porte, como a castanheira do Brasil e a palmeira. As matas de várzea são as que sofrem com inundações em determinados períodos do ano. E a mata de igapó são as que estão situadas em terrenos mais baixos. Estão quase sempre inundadas. É nas matas de igapó que encontramos a Vitória régia. Olha só essa ilustração aí para a gente poder entender isso pela figura. Tem aquela história de vou desenhar para você. Então olha só, tem aí dizendo fora do período da cheia. Então nós temos a mata de igapó, que está no nível normal do rio, ela consegue ser alcançada pela água do rio. Na sequência temos a mata de várzea, nessa condição aí do rio, em condições normais, ela não é afetada pela água do rio. E depois a terra firme, que em nenhuma das situações, nem no período de vazante, nem nas cheias, ela não é atingida pelas águas dos rios. Já na segunda figura, com o nível do rio com cheia, você vai ter a mata de igapó, que ela já, por natureza, ela já tem a presença da água na sua vegetação. A mata de várzea passa a ser inundada por ela, mas a mata firme continua ali sem a intervenção da água do rio. Então são as duas situações. A primeira figura, quando o nível do rio está baixo, e a segunda figura, para ilustrar em que momento a mata de várzea também é afetada pela água do rio, temos a segunda imagem. E aí, algumas ilustrações de algumas espécies vegetais, eu coloquei as mais conhecidas, mais famosas por nós, que têm importância em cada dessas classificações de vegetação. E aí nós temos a castanha do Brasil, está em terra firme, você vai encontrar ela em todo lugar, onde você anda pela estrada você vai ver as castanheiras, e aí tem o fruto dela aí, maravilhoso, que está na figura na parte inferior, e a sumaúma, que está nas várzeas do rio, que é exatamente essa parte aqui, está na ilustração, mata de várzea, um pouquinho na topografia, um pouco mais elevado, mas que também em determinada época do ano, ela também recebe água do rio quando ocorre a enchente. E aí a Vitória régia de várzea, uma planta maravilhosa, muito encantadora, que é um símbolo muito importante da Amazônia. Quanto à água, no bioma se localiza o rio Amazonas, chamado de Rio-Mar, considerando-se o volume de águas é o maior do mundo.
E aí, quanto ao clima, na região amazônica chove bastante, a temperatura é elevada. E aí nós verificamos nesse climograma de Manaus, Amazonas, que quando acontece os meses, veja aí nessas colunas azuis, quando tem os meses que chove menos, portanto as barras estão no nível menor, a temperatura tende a ser maior. E quando as barras azuis estão maiores, a temperatura tende a ser menor em função do volume de chuvas. O domínio morfoclimático da Amazônia, aquilo que a gente falou lá no começo, que íamos falar sobre ele, é segundo a classificação de Aziz Absabi, ela leva em consideração a topografia, a pedologia, né? A topografia, os níveis do terreno, a pedologia, os tipos de solo, os tipos de clima, florestais, a hidrologia da área ocupada pelo bioma amazônico. E isso é chamado de terras baixas florestadas equatoriais, quando se refere ao domínio morfoclimático da Amazônia. Recebe essa nomenclatura. E aí essa nomenclatura, por que terras baixas? Para designar esse domínio morfoclimático que é justamente formado por terras de baixa altitude. Então você vai ver de marrom no mapa que toda essa região de marrom ela tem baixas altitudes, se a gente levar em consideração as áreas que estão em seu entorno, que tem uma elevação muito superior a essa área que está de marrom, levando em consideração essa classificação aí. E aí lembrando que esse solo escuro é muito comum nas regiões de várzea, há muito tempo já é conhecido, os próprios índios já dominavam isso, não exatamente por ser natural, os índios antigamente já faziam queimada nessas áreas aí, mas portanto em alguns lugares é chamado de terra preta dos índios. E aí vamos entrar no nosso exercitando, presta bem atenção. Mata de terra firme, mata de várzea e igapó são formações vegetais típicas desse bioma. Em razão do processo de uso e ocupação do território brasileiro e das ações dirigidas à preservação dos recursos naturais, realizada nas últimas décadas, este bioma constitui-se também naquele que guarda as maiores extensões de florestas nativas do Brasil, ainda que seu desmatamento não tenha sido completamente cessado. O texto refere-se ao bioma, letra A, Cerrado, letra B, Mata Atlântica, letra C, Pampa, letra D, Caatinga ou letra E, Amazônico? Se você respondeu que a letra correta é letra E, tá certo, é o Amazônico. E a segunda, embora os solos amazônicos sejam considerados em maior parte pouco produtivos para fins agrícolas, algumas áreas são bastante permissíveis ao plantio. Essas localidades apresentam uma composição pedológica, quanto ao tipo do solo, marcadas pela presença de quê? Letra A, argissolos, letra B, solo de várzea, letra C, terra roxa, letra D, latossolos e letra E, solos umíferos. E aí, fez a identificação de acordo com o que falamos para trás? Então, quem respondeu a letra B tá certo, solos de várzea. Se você quiser acessar essa aula ou qualquer outro componente curricular, basta acessar a plataforma Eduque. Um abraço e até a próxima!